Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho. Eu sou Giovana e o tema de sexta é: eu assumo o meu poder quando. Nas sextas-feiras eu tenho construído uma temática de exercício na prática. A gente vem trabalhando o tema central, que são disponibilizados na segunda-feira. Terça e quarta-feira a gente vem desmembrando com subtemas relacionados ao mesmo eixo. Na quinta a gente vem com a reprogramação e na sexta-feira com o exercício na prática, ou seja, eu observo, eu analiso a minha energia e eu coloco em prática alguns exercícios, pois o objetivo não é simplesmente passar, assistir os vídeos, é realmente assumir esse poder, essa tomada, né, de controle em relação à sua energia e o direcionamento para que ocorra de fato uma mudança, um avanço no seu campo energético e também novas possibilidades na sua realidade, certo? Então, para sexta-feira, que é o exercício na prática, eu assumo o meu poder quando, desde já peço licença a todos os guias, mentores, anjos, guardiões, todas as consciências, aqui e agora, nesse espaço e tempo, em todos os tempos, realidades, aqui e agora, no presente, passado e futuro, que essa mensagem sirva de contribuição a todos. Então, para o exercício de hoje, eu assumo o meu poder quando vamos trabalhar as energias e já fazer o direcionamento com o exercício na prática. Já fica com a atividade da semana. Para quem está gostando do conteúdo, que está fazendo sentido para a sua realidade, peço que curte, compartilhe, para que mais pessoas possam estar acessando e se conectando a essa energia. Vamos lá. Muito pensamento de escassez. O que eu vejo, aquela coisa. Quando se trata de colocar em prática, né, até condicionamento mesmo. Eu vou fazer um exercício físico. Mas eu não estou bom o suficiente, eu não estou me vendo bem, eu não me sinto bem com a roupa, o que as pessoas vão falar? Aquela coisa que parece que já tem uma estrutura montada para derrubar o seu movimento. Mas essa estrutura não é uma questão externa, algo que está te atacando, é algo interno. Da mesma maneira que somos capazes de construir energias, crenças que fazem a gente avançar, a gente tem a mesma capacidade para nos derrubar. É aquela coisa, a gente dá poder para determinadas energias que nós mesmos somos capazes de criar, que acaba nos boicotando. E a questão é que aqui eu vejo que vocês estão conscientes em relação a alguns mecanismos. Não precisa ser algo que está lá no subconsciente. Não, gente. A gente está trabalhando nas energias, nos condicionamentos, nos padrões já conscientes. Porque o que acontece muitas vezes eu tenho consciência, eu sei que está acontecendo, mas mesmo assim eu não faço por nada, não faço por onde. Eu deixo as coisas como elas estão, porque muitas vezes a gente acredita que só pelo fato de saber a gente já condiciona, já muda o movimento. Nem sempre. É saber, ter consciência, fazer os movimentos à volta de forma consciente. Para quê? Para que neutralize essa energia. Ou seja, vamos dizer assim, porque eu quero me ousar mais, eu quero mudar meu estilo, mas a questão dos comentários, eu tenho que ficar justificando para minha família,
eu só estou dando exemplos, tá, pessoal? Vai aos poucos e você tem que, já que você tem consciência do que te limita, você vai começar a criar mecanismos para sabotar justamente aquilo que te limita. Ah, eu vou começar, beleza, eu não vou usar na minha roupa de cara, no meu corte de cabelo, mas eu vou começar a mudar, digamos, o jeito que eu penteio meu cabelo, eu vou mudar o meu perfume, a maneira que, a questão dos conteúdos que eu venho consumindo, eu vou dar uma freada, vou colocar outro formato de conteúdo. A questão da academia. Ah, eu não vou pra academia porque as pessoas pensam, eu vou, tipo, eu deixo de ir. Eu vou mesmo assim, começo no horário mais tranquilo, ou eu tento ver esse pensamento, eu tento mudar para outro pensamento. É aquela coisa, você, já que você tem consciência daquilo que te limita, você vai agora criar mecanismo para limitar o que te limita. É nesse sentido, é entrar nesse jogo para quê? Porque você não é uma pessoa que é, como falar mesmo, eu não sou refém das energias, das coisas que ocorrem comigo, não. Eu sou protagonista. Eu vou ter que, já que eu vou ter que jogar um jogo, que esse jogo seja favorável a mim. E quando você neutraliza isso, você percebe que aquilo ali ele só estava dentro desse, digamos, ai, tá fugindo a palavra hoje, gente, meu Deus, tá? Ele só estava exercendo toda essa capacidade de mobilizar porque você estava dando atenção para isso. E era algo que é somente isso é uma coisa que atinge somente você, não atinge a sua volta, entende? Então, o primeiro exercício da semana, para os padrões de pensamentos e crenças que você já tem consciência. Ah, beleza, eu sei o que é, mas eu não faço. Agora você vai, coloca na sua cabeça que fosse como fosse um jogo. Ah, pense na situação que você está hoje, uma limitação, coisas simples do dia a dia, mas que te limitam. Agora você, beleza, eu tenho consciência em relação a isso, que isso é uma coisa limitante. Agora você vai criar mecanismo para quê? Para limitar o que te limita, para permitir que a sua energia flua. Porque isso também é um exercício de poder. Beleza, daqui é uma pedra do meu caminho, então eu vou tentar remover ela, mas eu não vou atacar direto a ela. Eu vou começar a cavar ao redor até ela ficar mole e eu conseguir fazer a retirada dela. É nesse sentido. Você não precisa botar energia de forma direta como fosse um ataque. E quando você faz isso, às vezes você não está acostumada a sustentar esse movimento de ficar em cima, porque você vai ter que fazer esse movimento de, entre aspas, atacar. E também o movimento de sustentar aquilo que você quer. Então, como que é algo muito direto, às vezes você não consegue sustentar, não porque você não tem capacidade, mas você não está habituado a lidar com essa intensidade de movimento, de energia, de intenção. Porque toda intenção exige um movimento de sustentação. Entende? E aqui são dois tipos de energia, que é o quê? Aquilo que te limita, que você vai tentar enfraquecer o campo, e aquilo que você quer exercer, que automaticamente ativa esse mecanismo que já tem a trava, certo? Então, você vai fazer o quê? Primeiro vai focar em coisas simples, para quê? Justamente começar a fazer esse exercício de mapeamento das suas capacidades e começar a neutralizar isso aqui, para assim, quando ocorrer uma constância de movimento, de ação, isso daqui é removido com total facilidade. Por quê? Porque você sustentou, você começou a fortalecer aquilo que está ligado está mais conectado
ao seu exercício de poder. Isso é um exercício de poder. E automaticamente você acaba retirando isso no seu campo. Esse é o primeiro exercício da semana, viu, gente? É tomar reflexão, consciência e ação. E o que mais? 3 de copas. Interessante. Uma coisa que vai ser muito bom para vocês também é geralmente a gente sempre está conectado a grupo de pessoas que, de certo modo, temos algo em comum, de forma energética, ou material, ou emocional, né? E é interessante você observar a sua volta e verificar quais são os padrões, no caso, o que te conecta às pessoas. Se é algo positivo, algo negativo, se de fato vem para acrescentar ou não. Porque a gente entra em comunhão com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as 5 principais pessoas que estão à nossa volta, a gente, de alguma forma, a gente conecta, algo nos conecta, seja emocional, mental, energético, físico, material, enfim. O questionamento desse exercício aqui, do seu poder, é: o que me conecta a tal pessoa? A esse grupo de pessoas? As pessoas mais próximas. O que eu tenho em relação, o que faz eu ficar conectado, e se essas relações elas vêm para contribuir com o meu processo ou elas me deixam estagnada. É um exercício também. Não estou dizendo para você separar de amizade, essas coisas, gente. Não, pelo amor de Deus. Mas reflita. Porque a gente acaba... Uma coisa é a gente passar pela vida. E passar pela vida está relacionado a situações que, consequentemente, exemplo, a gente acha que é só uma consequência do... Isso vem, ocorre comigo e, nossa, eu não, como se eu fosse somente um receptor. Entende? Não, a gente não está aqui só para ser um receptor, algo passivo. As energias ocorrem de forma passiva na nossa vida, não. A gente está aqui para quê? Para organizar se isso é aceito ou não, se permite ou não. Você tem que exercer a sua autonomia diante do seu campo. Então, vem também para essa semana um exercício de você se questionar o que faz você se conectar, principalmente com pessoas muito próximas a vocês. Tem a questão de família. A família, gente, é uma outra parte que está relacionado aos nossos contratos, que a gente se propôs a evoluir. Né? Isso é uma parte do nosso contrato energético. É por isso que a gente vem nesse grupo familiar, nessa esfera cultural. Mas as pessoas, as amizades, são pessoas que a gente escolhe. Relacionamentos são coisas que a gente escolhe. O que faz conectar? É algo positivo, é algo negativo, é uma dor, é uma conquista, é uma qualidade, é um defeito? O que faz você se conectar a essas pessoas? Porque aí você se questiona, mas isso daí é alguma coisa que está sendo eu estou sendo passiva diante dessas situações e só estou aceitando, ou eu posso melhorar diante disso? Vem os questionamentos. Quando a gente aprende a fazer as perguntas certas, o universo nos responde, o nosso corpo se reorganiza. É nesse sentido. E vamos para a terceira. Terceira carta. 2 de paus. Desculpa, gente. Aqui eu vejo
tem pessoas que estão no processo de mudança, né? Mudança de energia, mudança de realidade mesmo. Mas é como se vocês ainda não deram esse movimento, esse salto de mudança, porque olha o questionamento, olha a pergunta que está vindo aqui. Que vocês estão de forma inconsciente ou consciente, ver como que você vai encaixar essa mudança, essa energia nova, essa transformação de realidade no seu meio. Aquela coisa, você está adequando os seus sonhos para caber encaixar não digo para encaixar na expectativa dos outros, mas se ainda se sentir pertencente aonde você se encontra. É nesse sentido. E o que é meio engraçado nisso é que isso faz você travar. Porque não é a questão você, às vezes, gente, essas capacidades, essas ideias, até o exercício de um dom genuíno que você tem, ele não veio para você enquadrar no agrado de um amigo, de um familiar, na expectativa de alguém, não. Antes do medo, aquela coisa, esses dias eu estava fazendo algumas reflexões, né? E eu gosto muito de ler as Sagradas Escrituras por conta que é um oráculo de consciência viva, as Sagradas Escrituras. Se eu não me engano, era no livro de Daniel. Lá tinha uma passagem específica relacionada à questão de uma injustiça que estão fazendo com uma mulher. E ela estava sendo acusada de fazer algo que ela não fez. Mas aquela coisa, no contexto da época, era a palavra dela diante da palavra de 2 juízes que queriam que ela fizesse algo de agrado para eles e ela não cedeu. E é uma coisa que ela deixou claro. Eu não tenho medo de decepcionar os homens, eu tenho medo de decepcionar a Deus. E essa mensagem, ela cai muito aqui no sentido de não tenha medo de decepcionar as pessoas que você ama, seus pais, amigos, familiares, cônjuge. Tenha medo, no caso, tenha temor de decepcionar a sua conexão, a sua é aquela questão de compromisso, responsabilidade com a própria fonte criadora. Porque somos uma extensão, a gente é um pequeno grão de areia diante da própria fonte. E a gente tem nossa tarefa, temos papéis a ser cumpridos aqui, a gente não está aqui a passeio, né? E não tema em decepcionar pessoas. Tema o fato de, às vezes, você estar parado, travado, por questão de tentar atender a expectativa de alguém, mas o que você tem que fazer, justamente o movimento que você precisa exercer, faz você se conectar cada vez mais à essência divina, a Deus. É nesse sentido. Não tenha medo de decepcionar as pessoas. Não que Deus se decepcionaria, né? Deus não tem ego, né? A fonte criadora, o Deus infinito, de grande amor, ele não tem ego, então ele não se decepciona. Mas o fato de você não fazer aquilo por medo de decepcionar os outros, mais te afasta e te desconecta do que te conecta. Então, às vezes, essas crises que temos, crises existenciais, se sentir perdida, não ter aquela paz, né? Tipo, algo está faltando, às vezes está relacionado a isso. Entende? Então, tenta ver nesse ângulo. É um exercício. Uma outra pergunta que tem que ser feita. O que eu tenho tanto medo de decepcionar as pessoas que se eu fizesse me conectaria muito mais a Deus? Olha que 3 perguntas poderosas aqui para o exercício da semana.
A primeira é, você já tem consciência das suas limitações, então quais são os mecanismos que você pode exercer para enfraquecer essas crenças, para você se colocar, assumir o seu lugar de poder. A segunda está relacionada às relações que meus amigos, familiares, pessoas que eu estou conectada, o que me faz estar conectada a essas pessoas? É coisa boa, coisa ruim? É algo que é para construção? É algum trauma, algum medo? O que faz eu me conectar? E se questione se isso realmente vai te está fazendo você. E não é a questão das pessoas, tá, gente? A questão é que quando a gente se conecta é permissão nossa. Por que você está permitindo, então, essas conexões? Entende? Porque é aquela coisa, por que eu me conecto? Por que eu estou permitindo isso? É nesse sentido. E o terceiro é, o que eu estou deixando de fazer por medo de desagradar as pessoas, sabendo tendo consciência se eu fizesse, no caso, o movimento, me conectaria mais a Deus. Então, o que eu deixo de fazer que, por medo de desagradar as pessoas à minha volta, que está me impedindo de me conectar muito mais à fonte, à essência, à verdadeira conexão com o meu processo de expansão e mais clareza nesse meu eu divino em comunicação com as minhas outras esferas, seja emocional, mental, física, espiritual. É nesse sentido. Olha que 3 perguntas poderosas, gente. Vamos para a mensagem do oráculo da benzedeira? A gente encerrar esse tema de hoje, dessa semana, gente. Que semana forte. Que semana forte, que bênção. Pós-Páscoa, né? Início de calendário, tanto calendário astrológico, quanto o calendário solar, energia fortíssima, questionamentos que vêm para se alinhar, colocarmos no eixo, assumir nossa responsabilidade, nosso papel diante da vida, diante do universo. É isso aí. Semeadura. Espalhe seus tesouros. Gente, que mensagem forte. Que mensagem forte. 26. Vamos lá. Estamos aqui com uma determinada missão. Dentro dessa missão, também podemos transformar a vida de outras pessoas, seja com o serviço que você oferece ou do exemplo que você transfere. Você já se preparou muito, tenho certeza de que dentro de você já tem um tesouro de vivências, de conhecimento, de experiência e inspirações. O que você irá fazer com tudo que guardou? Chegou o momento de semear, espalhar essas sementinhas pelo mundo para que outras pessoas tenham a oportunidade de colher os frutos tão doces vindos de você. Você chegou aqui inspirado ou inspirada pelo exemplo e trabalho de muitas pessoas. Agora chegou a sua vez. Tudo tem o seu tempo, sem pressa, passo a passo, a cada semente uma transformação. Somos uma grande mandala, somos a teia da vida. Juntos somos maiores e melhores. Você faz a sua parte, eu faço a minha e nós aprendemos um com os outros. Gente, que mensagem poderosa. Não preciso falar mais nada, né? Fica com o exercício da semana, fica com a reflexão. Estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. E é isso por hoje. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.